Olá pessoal, hoje a gente fala sobre representação de números inteiros em bases que não são necessariamente a base decimal. A base decimal representa os números inteiros através de 10 algarismos, do 0 até o 9. O número 293. O primeiro 2 representa centenas, 2 centenas, 200. O 9 representa as dezenas, 9 dezenas, 90. E o 3 as unidades. Somando tudo, nós temos 293. Nós estamos tão acostumados a esse sistema de numeração que quando a gente pensa em números, a gente já pensa em base 10. Mas nada nos impede de construir sistemas de numeração em outras bases. Vamos ver um exemplo. Em base 5, a gente, em vez de usar 10 algarismos de 0 a 9, a gente usa apenas 5, de 0 até 4. Então, veja o número 1, 3, 2 em base 5. Quando eu escrevo, eu coloco entre parênteses o 5 em subscrito à direita para indicar que ele está escrito na base 5. Porque, em geral, a gente está trabalhando apenas em decimal. Ao invés de multiplicar os algarismos por 1, 10, 100, 1000, etc., eu vou multiplicar por 1, 5, 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 5 na quarta, assim por diante. Por exemplo, esse número que eu escrevi aqui, 132, ele não é 132, ele não é a quantidade 132. 1 fica multiplicado por 5 ao quadrado. Se fosse em base decimal, seria 1 multiplicado por 10 ao quadrado. Em base 5 é 5 ao quadrado, somente essa diferença. O 3 fica multiplicado por 5 elevado na 1. E o 2 fica multiplicado por 5 na 0, que é a unidade. Somando tudo, eu tenho 25 mais 15 mais 2, que é igual a 42. Aqui no Python, eu posso converter um número de uma base para outra, chamando o método int. Eu passo a string, quer dizer, os dígitos entre aspas, seguido da base em que ele está representado. Por exemplo, ali, 132, em base 5, vai ser convertido para 42. Observem que não é um número 132. E se eu tivesse usado símbolos que estão fora daqueles 5 permitidos, eu teria um erro, né? Por exemplo, o 5 não faz parte daqueles números de 0 a 4, eu tenho um erro. Vamos para o nosso próximo exemplo. A base 16 é uma base bastante popular em informática. Ela é formada de, em vez de 10 símbolos, 16. Então, uso os algarismos de 0 até 9 e complemento com as letras A, B, C, D, E, F, totalizando 16 símbolos. Como que eu interpreto um número em base 16 ou hexadecimal, como a gente costuma chamar? 132, agora, deve ser visto como 1 vezes 16 ao quadrado. Então, o equivalente das centenas em hexadecimal é 16 ao quadrado, que é 256. 3 vezes 16, o equivalente das dezenas é o 16. E 2 vezes 1, ou 16 na 0. A unidade é a mesma coisa em todas as bases. Somando esses três termos, eu encontro 306. Posso fazer a conversão no Python usando o método int. Então, observe que eu passei entre aspas, né? Pode ser aspas simples ou duplas, tanto faz. As strings no Python podem ser representadas por aspas simples ou duplas sem qualquer diferença. E depois a base. Está ali, 306, como eu havia calculado antes. Como a base 16 é muito importante, ela tem um prefixo próprio. O que é prefixo? Aquilo que vem antes do número. Se eu escrevo 0x seguido de uma sequência de símbolos hexadecimais, o Python vai interpretar o número como escrito em base 16. Veja o exemplo ali. 0x123 é a mesma coisa que 123 hexadecimal. Está ali, 291 decimal, que é a mesma coisa que tivesse escrito 123,16. Exatamente o mesmo valor. Então, por ser muito importante a base 16, ela tem um prefixo próprio. Vou mostrar mais alguns exemplos com aqueles símbolos que eu não usei ainda. O número 1AF. Então, lembre, o A é o 10 e o F é o 15. Em base 16, esse número representa 1 vezes 16 ao quadrado, mais 10 vezes 16 elevado na 1, mais 15 vezes 16 elevado na 0, o que me dá 256 mais 160 mais 15, que é 431. Eu poderia ter obtido essa conversão usando o método int, ou simplesmente tendo digitado o sufixo. E aqui tanto faz, eu uso letras maiúsculas ou minúsculas em qualquer uma dessas linhas aqui, ó. A minúsculo, F minúsculo, idem aqui. Agora, a mais notória das bases no computador, a base binária. Não é apenas um clichê de filme de ficção científica, aquele monte de zeros e uns. De fato, no computador nós representamos os números em base 2, isto é, usando dois símbolos, o 0 e o 1. Por exemplo, 1, 0, 1 em base 2. Deve ser lido como 1 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 na 1, 1 vezes 2 na 0.
o que é 4 mais 0 mais 1, que me dá 5. Os algarismos em binário são chamados de bits. Binary digit, assim mesmo, dígito binário. Então, dígito não é usado apenas para base 10. Ele também é usado em base 2. Eu posso converter usando o método int, passando a string 101 e a base 2, ou usando o prefixo próprio para binário, 0b101. A gente também pode converter para binário, construindo uma string binário, usando a função bin. Eu tenho ali 0b, que é o prefixo 101. Eu posso colocar outros números ali, conforme a minha necessidade. E agora, gente, muito importante, a correspondência entre hexadecimal e binário. E daí a explicação do porquê o hexadecimal acaba sendo tão importante na programação. Um algarismo hexadecimal me permite 16 possibilidades, de 0 até 15, o que é exatamente a mesma coisa que 4 bits, que 4 dígitos binários. Eu coloquei uma lista aqui. Em decimal, 0 é 0, 0, 0, 0. E à medida que eu vou avançando, eu chego no 15. Eu tenho 1, 1, 1, 1 em binário e F em hexadecimal. Então existe uma correspondência direta entre 4 bits, 4 dígitos binários e um dígito hexadecimal. E isso é muito importante, porque normalmente a gente trabalha com os bits agrupados em grupos de 8, que são os bytes. Então 1 byte é equivalente a 8 bits ou 2 caracteres hexadecimais. Então veja que eu tenho 8 bits agrupados em 2 grupos de 4 bits. O primeiro grupo é o 1101, que é o equivalente do hexadecimal D, que é o 13 em decimal, e o segundo é o 1010, que é o 10 em decimal ou A em hexadecimal. A correspondência direta, então, é muito fácil converter de binário para hexadecimal, simplesmente agrupando de 4 em 4 os bits. Temos, então, DA em hexadecimal, equivalente a esse byte aqui. Digitando no Python, a gente obtém o mesmo valor, 218. Meu primeiro conjunto de 4 bits será 1101, que quando eu coloco no Python me diz 13, e o segundo é 1010 em binário, que é o 10, o que é o equivalente ao D e o A. É isso aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima!